igreja? Gente, que dia lindo que fez hoje, né? Um dia bom para vir olhar para o céu, agradecer a Deus, louvar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que maravilha, que alegria, né? Nos reunirmos aqui como igreja. É ou não é? Você está feliz e diz, é verdade. Mais ou menos, isso aí. Às vezes a gente veio meio na obrigação, né? Mas que bom que Deus te trouxe aqui. Que bom que Deus trouxe você aqui essa noite, porque Ele deseja falar com você. Seja então muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Aqui, quanto mais gente, melhor. Esse é o nosso Pai. Ele deseja que quanto mais filhos estiverem reunidos, melhor. Então seja muito bem-vindo. Você está em casa. Eu gostaria de iniciar esse tempo aqui com você, meditando em 3 versículos do Evangelho de João. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia do Evangelho de João. Está fácil, hein? Mateus, Marcos, Lucas, João. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, então, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sobre quem esse texto está falando? Me ajude. Jesus. No princípio, no início de todas as coisas, aquele que é a palavra, o verbo, a vida, o logos, estava. Jesus, ele não é um ser criado. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Para Ele todas as coisas foram criadas. Por Ele todas as coisas foram criadas. Tudo existe para a sua glória, o seu louvor. Você consegue entender isso? Que tudo que nós vivemos, tudo que nós enxergamos, tudo que nós produzimos, deve apontar para Jesus. Você consegue entender isso? Eu acho que não. Tanto é que eu vou pedir ajuda hoje. Hoje eu vou ter uma ajuda muito especial para nós entendermos melhor isso tudo. Porque às vezes nós temos dificuldade em entender que Jesus é o centro de todas as coisas. Que o nosso Jesus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E porque nós muitas vezes temos dificuldade para entender, eu quero chamar aqui à frente um grupo de elite. Um pessoal inteligente assim, ao extremo. Na semana passada eles estiveram aprendendo sobre isso e hoje então eles vão nos ajudar a entender quem é esse Jesus, quem é esse Deus, que é Senhor de todas as coisas. Então, por favor, esse grupo de elite vem aqui à frente. Aqui em cima. No domingo passado, a gente, na escolinha, aprendeu sobre a criação e os dias que Deus criou as coisas. No primeiro dia, Ele criou a luz da escuridão. No segundo, Ele criou os céus. E no terceiro, o mar e as terras. No quarto dia, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Ele criou os animais aquáticos e as aves que voam no sol. No sexto dia, Ele criou os animais terrestres e o homem e a mulher. E no sétimo dia, Ele descansou. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Gênesis 1:31. Nós aprendemos que tudo que existe foi Deus quem criou. Então nós devemos cuidar da criação, inclusive de nós mesmos, porque Deus nos criou também. É isso.
Ei, gente, ficou mais fácil de entender agora? Deus, nosso Jesus, criou todas as coisas. E todas as coisas foram feitas para Ele. Inclusive eu e você. É por isso que nesse momento nós vamos cumprir então o motivo, a razão, o propósito pelo qual nós fomos criados, que é adorar, é louvar o nome do nosso Deus e nos alegrarmos em sua presença. Portanto, convido você a se colocar em pé e juntos vamos cantar, vamos louvar o nome do nosso Senhor, Criador de todas as coisas. Hoje novamente não teremos o projetor, mas essa canção aqui ela é muito conhecida pelos irmãos. Jesus em tua presença. Obrigado, Pai, que o Senhor trouxe nós, trouxe a cada um aqui hoje para te adorar, Senhor. Esse louvor aqui fala o seguinte: que Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais.
busco, te procuro a no silêncio eu te busco, toda hora espero que eu quero mais. Senhor, te quero ouvir a voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, mas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Você me para o alto eu vou, a coroa eu vou conquistar, ousando a ordem de você que eu quero mais. Senhor, te quero ouvir a voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, mas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir a voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, mas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Queremos mais, esse Deus é tão bom conosco, nos cuida tão bem, né? Queremos muito mais dele. Esse louvor aqui se chama Maranata, também é muito conhecido, muito lindo, muito lindo. E nosso Senhor é santo. Cantaremos assim então. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Do céu, pra sempre
viver isso que nós acabamos de cantar. Uma profunda expectativa, uma alegre expectativa da volta do nosso Senhor. Um desejo, uma vontade que o nosso Senhor volte para nos buscar. Que a nossa confiança esteja firmada plenamente, totalmente nele. Amém? Que nós possamos refletir sobre aquilo que nós cantamos, meus irmãos. Não, ao momento do louvor, nós cantarmos como igreja não é o momento de descontrair, não é o momento de ficar conversando. Às vezes nós estamos aqui cantando de braços cruzados, com a cara desanimada, às vezes até bocejando, parece que com sono, parece que não entendendo a profundidade, a maravilha do que estamos cantando. Que o nosso Deus nos desperte para a realidade do que nós estamos falando aqui, porque isso é a volta do nosso Senhor. Que precioso que é isso. Amém? Quero convidar mais uma vez aqui os irmãos, os membros da nossa igreja, para que fiquem atentos aos nossos encontros dos sábados, às 14 horas. Encontros para novos membros e interessados. No início do ano, nós iniciamos uma série de sermões em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47. Nós encerramos essa série falando sobre discipulado. A igreja que queremos ser é uma igreja que busca, que valoriza o discipulado, que entende que aqueles que já são crentes precisam ser edificados e aqueles que não são precisam ser alcançados. A pergunta é: aqueles que estão chegando precisam ser edificados por quem? Por aqueles que já estão. Então nós temos aqui nos sábados um grupo se reunindo e querem se tornar membros da nossa igreja. Nós precisamos de membros da nossa igreja aqui para abraçar esses que estão chegando. Então, se você não está trabalhando, se você não está impossibilitado de estar aqui, esteja. Vai fazer um bem nadado para a tua alma isso. Vai te ajudar a crescer, a se desenvolver, a se envolver com a vida dos outros. É a melhor coisa desse mundo. Então venha, participe, esteja aqui. Nós, na semana passada, nós retomamos o nosso culto infantil. Aqui, hoje, no momento que nós tivemos aqui no início, já foi o resultado disso. A nossa ideia não é distrair as crianças, mas é ensinar a Bíblia para elas. É cooperar com o trabalho que é seu, pai, que é seu, mãe. É cooperar com o trabalho que vocês já estão desenvolvendo em casa. Para mais informações sobre o Ministério Infantil, você pode procurar a Ana Clara, e também tem as outras pessoas aí que estão trabalhando junto, que estão se envolvendo, que estão sendo bênção na vida das crianças. Então, se você quiser saber mais sobre isso, você pode procurar. Nós temos um investimento a fazer como igreja, o nosso projetor. Eu não vou falar em valores aqui, mas é um valor bem expressivo, um projetor. Pelo menos para quem não sabe, dá uma procuradinha lá, você vai ver. Então, vamos orar por isso, para que Deus siga usando a sua vida para contribuir aqui nessa igreja, para que nós possamos melhorar cada vez mais a nossa liturgia, o nosso canto, que nós possamos juntos cantar e meditar sobre o que nós estamos cantando. E é muito mais fácil fazer isso quando nós conseguimos ler a letra. É ou não é? Até pelas músicas às vezes que a gente não conhece também, né? Então Deus seja louvado por você que tem investido, que tem contribuído. Mais uma vez eu quero dizer, eu não estou pedindo teu dinheiro. O que Jesus espera de nós é o nosso coração. No coração está o nosso bolso. Se você trouxer só o bolso, não trouxer o coração, não traz nada. Usa para o seu bem, usa para a sua família, faz o que você quiser. Aqui, ou na conta da igreja, antes de ser depositado qualquer coisa, primeiro diante de Deus tem que estar o nosso coração. Porque a obra de Deus é feita por pessoas de Deus. Amém? Quero apenas dar aqui uma informação a mais, uma satisfação. Aqueles irmãos que têm frequentado o Brasas na quinta-feira, nosso encontro de oração, sabem que nós estamos já há algum tempo orando a respeito dos olhos da minha esposa. Ela tem uma doença chamada ceratocone, e nós vamos a Santa Maria essa semana, porque ela precisa ir a um especialista. Então nós vamos viajar na quinta-feira, a consulta dela é na sexta. Nós vamos viajar na quinta-feira, e há uma série
coisas burocráticas que nós precisamos resolver, porque vamos tentar encaminhar isso para o plano. Então existe a possibilidade de eu não estar aqui no final de semana, nós não estarmos aqui no final de semana. Mas, adivinha, como sempre, vai ter culto. A palavra de Deus vai ser pregada. Então, será que eu não vou vir no culto porque o pastor não está? Isso é coisa de gente que não é crente. Crente maduro vem, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Então estaremos aqui, reunidos mais uma vez para adorar o nome do Senhor. Eu só estou dando essa satisfação aqui para caso você chegue, ué, cadê o pastor? Né? Qualquer dúvida também você pode me procurar depois, nós podemos conversar sobre isso, tá bom? Quero convidar aqui, para vir aqui à frente, as pessoas que hoje irão para o culto infantil. Hoje nós teremos apenas a primeira idade, né? Os maiores ficarão hoje conosco aqui no culto. Então, todas as crianças de 4 a 6 anos, então, por favor, podem vir aqui à frente. E também as pessoas que irão trabalhar, essa dupla infalível aqui. Luciano e a dona Cizinha. Uma bênção de Deus. Irmãos, vamos nos colocar mais uma vez em pé e vamos orar para a vida desses nossos irmãos. Por favor, irmã Marivane, faça uma oração boa aí para esse povo. Gentes boas, hoje então nós receberemos o 13º, não aquele que você está muito afim de receber, mas outra coisa mais valiosa do que isso, o 13º sermão da nossa série Maturidade, um chamado à fé prática. O título do sermão de hoje é A Espera Recompensada. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5. Nós já entramos aqui na conclusão da carta de Tiago. Foram 12 domingos até agora, hoje então o de número 13. Pensando, refletindo, sendo desafiados por esse grande homem de Deus, que inspirado por Deus nos escreveu essas importantes lições. E nós precisamos ter em mente que isso que nós vamos falar é a palavra de Deus, não é uma opinião de Deus, não confunda, por favor. É interessante aquelas pessoas que dizem assim, eu não concordo com a Bíblia. É como se Deus estivesse dando uma opinião, que nós podemos discordar. Mas Deus não dá uma opinião. O que Deus diz é: Ele disse e fez todas as coisas por meio da sua palavra. Nós aprendemos isso aqui com os nossos pequenos. Deus não dá uma opinião. Deus fala e faz. Ele cria. O que Ele diz é realidade. Portanto, que possamos ter isso na consciência. Nós estamos diante da palavra de Deus. Então a nossa única preocupação aqui é entendermos o que Deus tem para falar conosco. Porque quando a palavra de Deus, ela é aberta, ela é exposta, é Deus falando. E o que Deus deseja falar com você essa noite? Por que será que Deus trouxe você aqui essa noite? Vamos descobrir. Vamos abrir os nossos corações e descobrirmos então o que Deus deseja falar conosco essa noite. Para isso, gostaria de convidar você a orar mais uma vez, aí no seu lugar mesmo, do jeito que você está. Vamos pedir ao Senhor. Deus, Tu é o nosso Senhor e o nosso Pai. Diante de Ti nós nos prostramos e nós reconhecemos que Tu é Deus e Senhor sobre toda a terra, que Tu és soberano sobre todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo ministre em nossos corações algo novo essa noite. Não nos deixa adormecidos, não nos deixa adormecer, que o Teu Santo Espírito avive os nossos corações, que essa noite nós possamos abrir os nossos corações e ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, mais do que ouvir, mas praticar, guardar em nossos corações a Tua boa, perfeita, agradável, infalível palavra. Em nome de Jesus, fala conosco. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração. Amém. Amém, Senhor.
Tiago capítulo 5, do versículo 7 até o 12, é o nosso texto de base hoje. Então, nós vamos passear por alguns outros textos, eu irei citar aqui outros textos, mas deixa esse texto marcado. Se você quiser, depois eu posso lhe passar o esboço que eu uso aqui, que está com as referências a mais que eu vou usar, mas mantenha a sua Bíblia, mantenha o seu coração, os seus olhos bem abertos a essas verdades. O texto nos diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em tentação. Que o Espírito do Senhor nos guie através da sua palavra. Amém? A espera recompensada. Hoje até na chegada aqui um irmão me disse: hoje eu vim para buscar aquilo que foi prometido, porque disse que hoje quem vier vai receber uma recompensa. Eu falei: ô meu irmão, e é das boas. É das boas. Nós temos um Senhor que prometeu nos recompensar. Mas que recompensa é esta aqui que Tiago especificamente está falando? Pois bem, vamos entender isso através desse texto. Mas para isso eu quero lhe fazer uma pergunta, bem simples, para a gente entender um pouco melhor. Me diga uma coisa: você já esteve numa fila de espera? Já? Valeu a pena? Vale a pena ficar numa fila de espera? A Vani foi cirúrgica. Depende o que tem no final dessa fila. Depende se você vai alcançar aquilo que você está esperando ou não. Se você alcançar, vale a pena, se não, não vale. Tem umas filas de espera que são mais confortáveis do que as outras. Tem uma fila de espera, por exemplo, de um banco, que você entra dentro da agência, naquele calorão de 40 e poucos graus, você até senta lá e pensa assim: aqui está melhor do que em casa, né? Tomara que demore um pouco mais para eu me refrescar, para eu ficar aqui tranquilo. Até vontade de passar outros na frente. Tem umas filas de espera que é complicado. Eu lembro quando nós éramos crianças e morávamos em Giruá, nós íamos de bando, né? Eu tenho 5 irmãos, nós somos entre 6. Um bem perto do outro. Aí a minha outra tia que morava em Giruá também, ela também tinha muitos filhos, 8. E também todos muito perto um do outro. Aí a gente ia assim quase de caravana para o postinho do bairro para o dentista. Só que tinha que ir bem cedo. Aí tu pensa no pavor que era controlar tudo aquele criaredo. Tinha uma pracinha do lado desse posto. Só que a gente tinha que ficar aguardando fila. Não era uma fila de espera agradável, nem para a criança que não queria ficar parada, nem para os pais que tinham que controlar aquelas crianças ali que não queriam sossegar. Tem filas de espera que, dependendo do ponto de vista, vale a pena. Tem outras que não. Porque para a mãe que leva o filho no dentista, valeu a pena? Valeu. Consertou o problema, não vai mais doer. Consertou, tirou a cárie, fez a obturação, enfim. Para a criança, não valeu. Porque a criança foi lá e só sentiu dor. Então depende do ponto de vista. A fila de espera que nós estamos vai depender muito da nossa maturidade, se ela vale a pena ou não, da maturidade com a qual nós encaramos essa fila de espera. Nós, todos,
estamos numa grande fila de espera. Eu acho fantástico o que provavelmente todos os irmãos aqui já ouviram falar do pastor Cláudio Duarte, que ele diz assim, que a vida é uma grande fila de espera, que você tem uma senha que tu não sabe qual é. De repente gritam, 22, é tu. Foi. Tu não sabe. Mas a fila de espera que nós estamos, ela vale a pena? Ela vale a pena vivermos essa vida? Se Jesus estiver no final dessa fila de espera, se Jesus estiver no fim da nossa carreira, irmãos, com toda a certeza do mundo, vale muito a pena. Todo sofrimento é leve e momentâneo comparado com a glória que há de ser revelada. Amém? Então vale a pena. Vale a pena vivermos essa vida, vale a pena nós nos propormos então a buscar esse Senhor. Porque se no final da nossa vida nós encontraremos o nosso Senhor sentado num trono e ouviremos dele, muito bem, servo bom e fiel, entra, participa da alegria do teu Senhor, tudo valeu a pena. Todo sofrimento se desfaz, num piscar de olhos some. Todo o pecado que nos atormentou, as consequências dos nossos pecados que nos perseguem, somem. Então vale a pena. Há uma música muito antiga, eu digo antiga porque eu conheço faz tempo, né? Que ela dizia mais ou menos assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vocês conhecem também, né? Eu lembro que eu ouvi essa música a primeira vez numa escola batista. Toda segunda-feira tinha o horário do ensino religioso, que todo mundo tinha junto, então, a aula dentro da igreja, que era no mesmo pátio da escola. E aí eu lembro que nós cantávamos essa música. E eu nunca mais esqueci dessa canção. Obviamente que eu cantava daquele jeito que eu estava falando aqui no início, né? Com sono, Deus está aqui, aleluia. Nem aí porque estava sendo cantado. Mas essa música, ela traz uma verdade que deve despertar algo em nós, deve despertar um temor em nós. Porque se Deus está aqui, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e você pode me ouvir, Deus está aqui. Será que o culto que nós estamos oferecendo a Ele está sendo devidamente correto? Será que o nosso desejo, os nossos afetos estão sendo dedicados, direcionados a Ele da forma que lhe é devida? Você acredita que Deus está aqui? Se Deus está aqui, será que o nosso coração deveria estar do jeito que está? Será que não deveríamos estar com um pouco mais de temor diante dEle? Deus está aqui. Só que o fato dele já estar aqui não significa que ele esteja aqui plenamente, porque é uma promessa na Escritura de que o nosso Senhor Jesus voltará. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para buscar os seus. Jesus é esse Deus, o Deus onipresente que está em todos os lugares. Ele virá para buscar e estabelecer plenamente o seu reino. Você acredita nisso? Você deseja que isso aconteça? Nós cantamos sobre isso. Maranata, que nós falamos, o significado dessa expressão, desse clamor é: ora, vem Senhor Jesus. Cantarmos Maranata significa um desejo de que Cristo venha, de que Jesus retorne de uma vez, nos resgate de uma vez por todas da vida de pecado. Você crê que Jesus vai voltar? Porque se você crê que Jesus vai voltar, a sua espera será recompensada.
Se você crê que Jesus vai voltar, a sua espera será recompensada. Esse texto aqui, o versículo 7, ele inicia com um portanto. Os professores aqui sabem muito bem que esse termo, portanto, ele vem para concluir algo que já estava sendo dito anteriormente. E o que nós estávamos falando anteriormente no texto de Tiago 5, do 1 ao 6, no sermão do domingo passado, nós estávamos falando sobre o sofrimento, sobre aquelas pessoas ricas que se orgulhavam em seus bens materiais, pessoas que buscam apenas os bens dessa vida, e que muitas vezes essas pessoas acabavam oprimindo outras. Esse texto aqui então vem para concluir o que nós falamos na semana passada. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam pacientes e fortaleçam os seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. É o que diz o versículo 8. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Tiago, ele entra na conclusão da sua carta, porque ele já está amarrando outros assuntos que ele já abordou em outro momento. Ele está aqui dando direção específica sobre assuntos que ele já falou anteriormente. O que nós precisamos entender aqui é que a paciência, ela nunca é passiva. Eu quero enxergar aqui junto com você, meditar junto com você através desse texto, em 3 pontos. O primeiro, a paciência, ela nasce dessa certeza. Que certeza? A certeza de que Jesus vai voltar. Então nós cremos que Jesus vai voltar, amém? Cremos que essa fila de espera vale a pena, amém? Pois dessa certeza nasce a paciência. É o que o texto nos ensina aqui do versículo 7 até o 9. Porém, a paciência, ela nunca é passiva. Nós muitas vezes criamos na nossa cabeça a ilusão de que esperar no Senhor é cruzar os braços, levantar as pernas e dizer que Deus faça o que precisa fazer. Não vou fazer nada. Se puder, até atrapalho. Porque tem gente às vezes que parece que tenta atrapalhar o que Deus está fazendo, né? Não que isso seja possível, mas para ver o nível da tolice, muitas vezes, do nosso comportamento. A paciência, ela não é passiva. A paciência não é a gente sentar, cruzar os braços e esperar a situação passar. No primeiro sermão dessa série, Tiago capítulo 1, do versículo 1 ao 11, nós falamos sobre as provações. Nós falamos que as provações são oportunidades. Oportunidades para sermos moldados de acordo com a vontade de Deus. Oportunidades para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Paciência não é a gente simplesmente sentar e esperar as coisas passarem, mas é ser transformado até que Cristo volte. Paciência é nós entendermos que nós estamos em um processo, e esse processo chamado santificação, ele dura até a volta de Jesus, ou até gritarem 22, aí a tua senha e você vai. Mas nós estamos em pleno processo de santificação. Tenham paciência. Mas Tiago, ele vai nos instruir aqui sobre essa paciência. Não é uma paciência passiva. Nós não sentamos e cruzamos os braços apenas, porque Tiago aqui nos traz então a ilustração de um agricultor. Vejam como o agricultor faz. Ele prepara a terra, ele planta a semente, faz toda a manutenção ali, usa veneno, enfim, seja lá o que for, eu não sou perito nessa área. Mas o ponto é, o agricultor, ele tem o seu papel, ele faz. Só que chega um momento
que o agricultor ele precisa sentar e dizer assim: tomara que chova, ou tomara que faça sol. Chega um momento que o agricultor ele não consegue fazer mais nada. Ele não tem o poder de fazer aquela semente brotar. Ele não tem o poder de fazer aquilo ali frutificar à sua vontade. É por isso que Tiago usa esse exemplo. Há uma transformação ali acontecendo. Mas não é simplesmente comprar a semente e ficar sentado, esperando que a semente se plante, depois a semente cresça e depois ainda ela se colha sozinha. Depois ainda vai negociar um bom preço. A transformação que nós estamos passando, ela vai durar até o fim da nossa vida. Ainda na sexta-feira, eu estava num discipulado com uma família e até nós falávamos sobre isso. A transformação que Deus faz em nossas vidas são através de processos. Deus trabalha nas nossas vidas através de processos. E esses processos de Deus, eles possuem dois aspectos: tempo e intensidade. Às vezes mais tempo. Tem coisas na nossa vida que demoram mais. Transformações na nossa vida que vão demorar mais para acontecer. Mas também há outro aspecto: intensidade. Às vezes é mais intenso. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e pensa assim: meu Deus, se fosse eu não tinha aguentado. Porque é o jeito que Deus está tratando com aquela pessoa, com mais intensidade. Mas provavelmente aquele processo vai ser resolvido em menos tempo. E é Deus que gerencia isso, não nós. Deus transforma as nossas vidas através de processos. Às vezes mais tempo, às vezes mais intensidade, mas sempre os dois. Sempre os dois. Nós não veremos as coisas acontecendo em nossa vida, a gente sentado sem fazer nada, sem responder àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Não é que a gente precisa fazer algo para que Deus faça outra coisa, não é isso. A causa inicial é Deus. Nós precisamos responder ao que Ele está fazendo. O agricultor ele trabalha até um certo ponto, mas depois disso ele precisa olhar e entender que tem coisas que lhe são impossíveis. Ele precisa sentar e esperar. Ele precisa ter paciência. E enquanto ele está exercendo paciência, ele está ali: Senhor, eu fiz o que o Senhor esperava de mim. Eu honrei aquilo que o Senhor colocou em minha mão. Eu preparei a terra da forma que ela deveria ser preparada. Eu plantei a semente da forma que deveria ser plantada. Eu estou mantendo aqui a lavoura da forma como deveria. Senhor, eu estou fazendo com honra, com excelência aquilo que está em minhas mãos. Mas, Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso aqui agora brotar. Exercer paciência não é a gente sentar apenas e ficar esperando a situação difícil passar. Porque quando nós enfrentamos um momento difícil na nossa vida, nós não devemos apenas sentar e esperar que isso passe. Porque pode ser que um momento passe, a dificuldade passe, e nós continuemos a mesma pessoa que nós estávamos no início. E então, quando chegar outra dificuldade, a gente não vai saber lidar. Seremos engolidos mais uma vez pela tribulação. Por doença, por problema no casamento, com os filhos, no trabalho, no financeiro, uma crise espiritual. Ao invés disso, nós deveríamos então exercer a nossa paciência de forma ativa, ser moldados através do processo. A paciência, ela nasce dessa certeza: o Senhor vai voltar, por isso eu vou esperar por Ele com paciência. Eu não vou me desviar, eu não vou olhar para o outro lado, eu não vou me aventurar, eu não vou deixar para depois. O meu Senhor está voltando e eu vou esperá-lo. Eu irei esperá-lo.
Nós precisamos ter isso em mente. Ainda pensando nesse exemplo que Tiago nos traz sobre o agricultor, nenhum agricultor, ninguém que planta uma semente vê a semente criando raízes. Nós não vemos o que está acontecendo embaixo da terra. Nós não enxergamos o que está acontecendo ali no oculto da terra. Deus está trabalhando. Aonde, quando e em quem, você não sabe. Deus está trabalhando. Portanto, tenhamos paciência. Porque o nosso Deus não perdeu a história do seu controle. Deus não perdeu a história como quem perde por um fio que escapou. Ele continua soberano, com toda a história na palma da sua mão. Espere, Ele vem, e a espera será recompensada. Tenha paciência. A paciência nasce dessa certeza. Se você está convicto de que Jesus vai voltar, isso precisa resultar em paciência na sua vida. Uma paciência ativa, em fazer com excelência o que está em suas mãos, mas entender que Deus está trabalhando além do nosso entendimento. Tiago não está falando sobre semente aqui. Ele usa a semente como uma ilustração. Tanto é que, para ser mais uma vez direto ao ponto, ele diz o que ele está querendo falar. Irmãos, não julguem uns aos outros. O nosso juiz está às portas. Ele está vendo todas as coisas. Não se queixem uns dos outros. Deus está trabalhando aonde, quando e em quem nós não estamos vendo. Ele está trabalhando. Deus não tem a obrigação de revelar a você tudo o que Ele está fazendo. O que está escrito foi escrito para que nós crescemos e, crendo no Filho de Deus, cheguemos ao conhecimento da verdade e sejamos salvos pelo seu nome. É o que diz em João capítulo 20, versículo 30 e o versículo 31. O que nós temos aqui na revelação bíblica é suficiente, mas não quer dizer que Deus não esteja fazendo coisas que nós não entendemos, coisas que nós não sabemos. Então não fique se queixando uns dos outros, é o que o texto nos diz. E aqui não é que nós não podemos falar, exortar, orar, procurar as pessoas para falar sobre os pecados delas, não é isso. O que o texto está dizendo aqui é sobre queixas vazias. Olá o irmão, pecando de novo também? Como diz uma gíria aí que eu vi esses dias, vá para diabo. Só reclama do irmão, não se envolve, não ama, não ora, não chora por ele. As queixas vazias é a gente ficar se queixando uns dos outros. É ficar, sabe assim, você tem algum relacionamento aqui na igreja com o seu irmão que não está da forma como deveria. Ao invés de consertar, o que você faz? Você fica se queixando. Não gosta daquele irmão. Tanto é que o irmão hoje está sentado na direita e você na esquerda. Não gosto desse irmão. Não, prefiro deixar assim. Prefere ficar só se queixando ao invés de resolver. Entende paciência de uma forma equivocada, porque pensa assim, não, vou esperar passar. Um de nós um dia vai ser da igreja. Um de nós um dia vai morrer. Jesus vai voltar, então eu não preciso consertar isso. Não é esse tipo de paciência que o texto está dizendo, não. Não se queixem uns dos outros. Pelo contrário, amem uns aos outros. Não fiquem apenas olhando para o pecado uns dos outros, porque o nosso juiz está à porta. Nós já falamos sobre isso dentro dessa série. Só Deus pode nos julgar. Amém? Só Deus pode nos julgar. No sentido de exercer juízo. É só Deus que pode fazer isso. E Ele vai fazer. Como ninguém. Ele vai fazer. Nós somos chamados a julgar não pelo nosso próprio entendimento, mas segundo a reta
Palavra de Deus. Mateus capítulo 18 vai dizer que se você vê um irmão pecando, o que você deve fazer? Se você vê um irmão pecando, o que você deve fazer? Vamos lá, gente, vamos fingir que a gente fez um sermão só sobre isso. Se nós vemos um irmão pecando, o que nós devemos fazer? Oi? Exortá-lo. O que é exortá-lo? É só dizer, ó, seu pecador desgraçado? Não. Exortá-lo é orar por ele, chorar por ele. Antes de falar com ele, falar sobre ele com Jesus. E aí então ir até ele e dizer, meu irmão, isso que você está fazendo não está de acordo com a palavra. De que forma que eu posso te ajudar a resolver isso? É esse o caminho que a Bíblia ensina. Mas o que Satanás colocou na nossa cabeça em fazer? A gente se isola. Não, deixa o irmão com o pecado dele e eu fico com o meu. Alguém tapa a boca dessa criança aí? É a minha filha, né, gente? Por isso que eu estou falando isso. Nós preferimos muitas vezes ficar só se queixando uns dos outros. Sabe, só reclamando. Ao invés de entender que nós devemos amar e entender que o justo juiz está nas portas. Então, ainda que alguém aqui prejudicou você, de alguma forma, não fique só se queixando dele. Deixa para Deus e não para o diabo. Deixa para Deus. Deixa Deus cuidar da vida dele, ore pela vida dele. Afinal, Jesus nos ensinou a orar, a amar os nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Esse é o caminho. A paciência, então, nasce dessa certeza. A certeza de que Jesus vai voltar. A certeza de que está tudo sob controle. Amém? O testemunho nasce dessa certeza. É o segundo ponto do sermão. Versículo 10 e o versículo 11 nos diz assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. A disposição em testemunhar de Cristo em qualquer circunstância só existe se tivermos a firme convicção de que a nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Porque se há outra convicção maior do que essa, na hora do vamos ver, é essa outra convicção que vai falar mais alto. E não a convicção de que a nossa vida pertence ao Senhor Jesus. É na hora do vamos ver que de fato a gente vê. É por isso que existe essa expressão, vamos ver. Vamos ver se é o que é. Vamos ver se é maduro, se pratica a fé. Só seremos capazes de testemunhar de fato sobre Cristo se nós tivermos a convicção de que a nossa vida pertence a Ele. Você confiou a sua vida a Cristo? Você confiou a sua vida a Cristo? A sua vida pertence a Ele? Porque Deus tem um costume de fazer o que Ele quiser com a vida que dão para Ele. Com a vida que Ele pega e toma para si, Ele faz o que Ele quiser. Sabia disso? Tiago traz aqui o exemplo de Jó. Vocês lembram da história de Jó? Jó está tranquilo. Deus diz para Satanás: viu meu servo Jó? Coitado do Jó, não tinha feito nada. Estava fazendo tudo certo. Homem reto, bom, justo. O melhor homem dos seus dias. Provavelmente um dos melhores homens da história. Deus libera Satanás para acabar com a vida de Jó. Você confiou a sua vida a Cristo? Foi um amém mais triste agora parece. Você confiou a sua vida a Cristo? Amém. Ele tem um costume de que a vida que Ele toma para si, fazer o que Ele quiser. Mas sabe qual que é o detalhe? Jó não estava sozinho. Ele pega as nossas vidas, Ele nos lança nas covas dos leões, mas Ele está lá dentro, fechando a boca do leão. Ele pega as nossas vidas e nos lança na fornalha ardente, mas Ele está lá dentro do fogo com a gente, não deixa uma roupa sequer sair chamuscada.
Ele manda um dilúvio que mata toda a humanidade, mas Ele nos coloca para dentro de uma arca, está lá dentro com a gente nos guardando. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. Você confiou a sua vida a Ele? Porque Ele pega a vida daqueles que são dEle e faz o que Ele quiser. Leva essas pessoas para testemunhar aonde Ele quiser, nas circunstâncias que Ele quiser. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer isso: se eu estou vivo, eu vivo pelo Senhor, eu vivo para o Senhor. Se eu estou morto, eu morro para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que esperança, meus irmãos. Que certeza essa que nós precisamos ter em nosso coração, de que a nossa vida pertence a Ele, porque é essa certeza que vai nos capacitar, que vai nos dar a coragem, a ousadia para testemunharmos sobre Cristo naquelas situações que esmagam todo mundo. Vejamos aqui o exemplo de alguns dos apóstolos. De acordo com a tradição oral, eu quero trazer aqui o exemplo de alguns apóstolos, a forma como eles morreram. Tradição oral porque não há nenhum documento oficial que comprove que foi dessa forma. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele foi crucificado de cabeça para baixo. E sabe por quê? Porque na hora que foram crucificar ele disse assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Isso tornou a sua morte muito mais sofrida, muito mais agonizante. Ninguém que não tenha confiado a sua vida a Cristo seria capaz de fazer uma coisa dessa. Fala a verdade, né? A gente fraqueja por bem menos. Talvez aqui algo que nós precisamos fortalecer mais no nosso coração: a certeza de que Ele vai voltar. Porque é dessa certeza que nasce o nosso testemunho. André também foi crucificado, mas numa cruz em formato de X. Nenhum deles recebeu rosas, prêmios, coroas. Felipe, não existe um relato claro, mas há 3 possibilidades: morreu enforcado, apedrejado ou crucificado. Nenhuma morte que eu e você gostaríamos de ter, né? Mateus foi morto por ferimento de espada. Provavelmente isso não aconteceu brincando com um amigo no quintal de casa. Tomé, há relatos que dizem que ele morreu por flechadas enquanto orava. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. Segundo a história, diz que ele tinha cerca de 17 a 20 anos quando Cristo foi crucificado. A história conta que ele foi jogado em óleo fervente, vivo, mas saiu de lá desse jeito, vivo. João morreu por causas naturais, com aproximadamente 100 anos. Vocês lembram de um texto que Jesus diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por minha causa vai encontrar? Jesus está falando sobre a vida eterna. Mas é muito engraçado que dos 12, 11 morreram como mártires. Assim, perseguidos, mortes cruéis. Mas só João, aquele que não fugiu, aquele que não quis salvar a sua vida, aquele que voltou e foi até o final na crucificação com Jesus, morreu com 100 anos. O testemunho nasce dessa certeza: a minha vida pertence a Cristo. Há tantos outros exemplos no Antigo Testamento, além do exemplo de Jó que Tiago usa aqui. Mas eu acho interessante aqui o que Tiago nos traz, uma informação sobre Jó. Porque quando nós pensamos sobre Jó, nós pensamos assim: eu queria ter a fé de Jó. Em outro momento, quando nós falamos sobre a história de Jó, num sermão só sobre isso, eu até disse assim: eu não quero a fé de Jó. A fé de Jó é falha, ainda que muito bonita, mas é falha. Eu quero a fé de Jesus. Uma fé que é aperfeiçoada por Ele. Uma fé que é plena, uma fé que é completa. Nós temos a tendência muitas vezes de endeusar Jó, que Jó suportou tudo aquilo. Mas o que o texto nos diz aqui em Tiago é: vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó,
e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Jó não suportou tudo o que suportou porque ele era simplesmente bom. Jó suportou tudo o que ele suportou porque ele era constantemente um alvo da compaixão e da misericórdia de Deus. Nós não iremos passar simplesmente pelos sofrimentos porque somos bons, mas nós precisamos clamar a Deus pela sua compaixão e misericórdia. O nosso testemunho só é possível porque Deus derrama compaixão e misericórdia sobre nós. Não é porque você é bom. O dia que você se olhar no espelho e dizer, nossa, como eu sou um crente bom, devolve um soco no espelho. Quebra esse orgulho. Porque se somos alguma coisa, é porque o Senhor tem derramado compaixão e misericórdia sobre nós. E se temos alguma coisa de bom, só aponta para o fato de quão ruim nós somos. Porque o que nós temos de bom, o que é? É Jesus. E só estou indo Jesus porque nós reconhecemos que somos ruins. Não há nada de bom em nós. O que há de bom é Ele. Eu gosto da estrofe inicial de uma música da banda Resgate, que diz assim: resumindo a minha condição, miserável alvo de um amor, tão puro que eu não merecia. Essa deve ser a nossa postura. Se eu consigo dar um testemunho, se eu consigo dar um testemunho é porque eu tenho a certeza de que Cristo vai voltar e eu vivo a minha vida por Ele. Terceiro e último ponto, a verdade nasce dessa certeza. A paciência nasce da certeza de que Cristo vai voltar, de que a nossa esperança será recompensada. O nosso testemunho, independente das circunstâncias, nasce dessa certeza, a certeza de que Cristo vai voltar. E a verdade, por fim, nasce dessa certeza, a certeza de que Cristo vai voltar. A nossa espera será recompensada. O versículo 12 diz isso: sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra. Pelo contrário, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, para que vocês não entrem em condenação. O que o texto nos diz aqui é que pessoas que vivem jurando pelas coisas, prometendo pelas as coisas, são pessoas que já perderam a sua integridade. Você conhece alguém que ela diz assim, não, pode deixar para mim que eu vou fazer isso, e todo mundo que escuta fica assim, da onde? Eu sei, eu conheço a peça, não vai? Aí a pessoa diz, não, eu juro que eu faço, dou a minha palavra. A gente fica, já deu outras vezes, não vale de nada. Aí a gente fica aumentando, parece que aumentando a aposta, né? Para dar mais peso para a informação. Eu quero ilustrar aqui com uma situação bem simples. Quando a gente era criança e a gente queria contar uma história entre os amigos, e os amigos da gente achavam que a gente estava mentindo, a gente dizia assim, não, é verdade, eu juro pela minha mãe. Porque se eu jurasse pela mãe, é certo que eu não estava mentindo. Eles acreditavam. Ou, se tu estava mentindo, eles falavam assim, então jura pela tua mãe. Tu dizia, não, pela minha mãe eu não vou jurar. Já estava descarado que tu estava mentindo. Isso é coisa de gente imatura. É coisa de criança. Ficar dizendo que vai fazer uma coisa e não fazer, ou dizer que não vai fazer e depois fazer. Seja o seu sim, me ajudem, seja o seu sim, e o seu não. Amém. Crente bom, crente maduro, que coloca em prática a fé que tem. Nós não precisamos ficar se valendo de coisas, nós precisamos simplesmente ser íntegros. Que o meu sim seja sim, que o meu não seja não, porque o próprio texto diz que a gente não deve fazer isso para não cair em condenação, para que não sejamos reprovados, para que alguém depois não chegue para a gente e diga assim, ó, tu disse que ia fazer tal coisa, por que não fez? Aí você passa vergonha, aí você peca ainda, que daí você mente para esconder o fato de você não ter palavra.
A nossa verdade, ela nasce da certeza de que Jesus vai voltar. Eu não vou perder o meu tempo com história furada. Eu não vou perder o meu tempo com coisa que não presta. Eu não vou perder o meu tempo contando mentira ou me comprometendo com coisa que eu não sei que eu não vou fazer. Eu vou olhar para o meu Senhor e eu vou honrar Ele com tudo que eu tenho. Seja o nosso sim, sim, o nosso não, não. Hebreus capítulo 10, versículo 39 vai dizer: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós somos dos que creem e são salvos. Nós não somos daqueles que ficam olhando para trás, porque o próprio Jesus disse que aquele que põe a mão no arado, que se envolve no trabalho, no serviço ao seu Senhor, e olha para trás, não é digno de segui-lo. Mas nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Não somos dos que retrocedem e são condenados, nós somos dos que creem e avançam para a salvação. Amém? Nós somos esses, queremos ser esses. Não é hora de olhar para trás, meu irmão. Não é hora de você dizer sim para Jesus hoje e amanhã você negá-lo. Não é hora de você firmar compromissos e depois sair rejeitando. Não há espaço para lá no início dessa série nós orarmos, rendendo as nossas vidas ao Senhor, pedindo pela sabedoria dEle, pedindo para que Ele enviasse a nossa sabedoria fora e colocasse a sabedoria dEle em nós, abrindo mão do controle, querendo que a nossa vida seja conduzida do jeito dEle. E hoje, apenas 12 domingos depois, nós estamos tentando resolver as coisas do nosso jeito. O ponto não é que nós não entendemos essas coisas. O ponto é que a nossa convicção de que Jesus vai voltar não está muito bem fundamentada. Você crê que Jesus vai voltar? Amém. Portanto, vigiem. É o que diz Mateus 24. Vigiem, pois vocês não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Nós cremos? Deixa eu falar para você o meu desejo. Eu queria muito que Jesus voltasse antes desse culto acabar. Não existe nada que eu deseje mais nessa minha vida de que Jesus voltasse antes desse culto acabar. Eu não vejo a hora de estar nos braços do meu Senhor. Eu não aguento mais lutar contra o pecado. Eu não aguento mais o pecado trazendo consequências para a minha vida. Eu não aguento mais ver meus irmãos sendo machucados pelo pecado, famílias sendo destruídas pelo pecado, casamentos sendo destruídos pelo pecado. Eu não aguento mais. Eu oro para que o nosso Senhor volte logo e nos resgate de uma vez do nosso pecado. O céu só é céu porque nós estaremos lá com Ele. O pecado finalmente será extinto, as nossas lágrimas serão enxugadas, a dor cessará. O problema é que muitos de nós ainda estão vivendo por coisas desse mundo. Nós falamos muito sobre isso domingo passado. E eu quero apenas concluir com esse texto. Texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 17 até o versículo 21, vai dizer assim: irmãos, sigam todos unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Até falam que esperam a volta do Senhor. Até falam que amam ao Senhor.
mas vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Tudo isso vai passar. Há muitos de nós aqui que no dia a dia vivemos como inimigos da cruz. Porém, devemos ser aqueles que olham para os céus, que aguardam a vinda do Senhor Jesus. Quem é você? Quem é você? Porque são apenas esses que o nosso Senhor, na sua volta, transformará esses corpos humilhados, corruptíveis, tornará esses corpos semelhantes ao dele, um corpo glorioso, pronto, preparado para viver a eternidade com o Senhor Jesus. Quem você é? Um cidadão do céu ou um inimigo da cruz? Porque inimigo bom é aquele que ninguém sabe que é inimigo. Se você tem o costume de ver filme, você sabe que é assim que funciona. Você manda um agente secreto para destruir. Ah, pastor, está falando sobre filme? Não, só estou contextualizando. Porque o próprio Jesus disse: cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Cuidado com aqueles que se infiltram no nosso meio. Nós precisamos viver a cidadania do céu de tal forma que essas pessoas ou sejam jogadas para dentro dessa cidadania, ou sejam retiradas pelo próprio Jesus. Porque aqui, nós cremos que o Senhor Jesus vai voltar. Aqui, essa é a nossa mensagem. E nós cremos com todo o nosso coração que a nossa espera será recompensada. Nós não estamos dispostos a abrir mão disso de nenhuma maneira, de nenhuma forma, em nenhuma circunstância, porque vai valer a pena. Amém? Se nós cremos nisso, então, a certeza do dia da vinda do Senhor Jesus vai mudar integralmente a nossa vida. Ela não vai impactar apenas uma parte, mas completamente. Nos pega por inteiro. O que somos hoje não é só sobre ser hoje alguma coisa, mas o que nós somos hoje aponta para o desejo que nós temos de nos tornar aquilo que Deus preparou para nós, sermos semelhantes a Cristo. Esse é o propósito das nossas vidas. Eu quero desafiar você, meu irmão e minha irmã, a buscar isso, a buscar fundamentar mais a sua convicção de que Jesus vai voltar. Tem um irmão que ele diz assim: Jesus está voltando, né, pastor? Eu digo, tá. E ele vai voltar arrebentando, né? Vai. Que belo dia será. Que dia feliz será esse. O dia que o nosso Senhor voltar para nos resgatar. Se você não sente alegria ou desejo por esse dia, você deveria fazer uma profunda avaliação sobre o seu estado espiritual. Pode ser que você esteja morto. Mas porque nós cremos que Jesus está vivo e vai voltar, é que nós celebramos a ceia do Senhor. É porque nós cremos que Jesus está vivo e vai voltar, que nós testemunhamos isso. É porque nós cremos nisso que nós cumprimos então a ordenança que Ele nos deixou: o batismo e a ceia. E o que isso representa? Representa a nossa morte para o mundo
e a nossa ressurreição com Cristo. Representa a nossa firme esperança, expectativa de que aquele que em breve virá vai voltar para nos buscar. Hoje nós iremos celebrar a ceia. Então esse não é o momento de você fazer o autoexame. Já passou. A gente tem que chegar aqui fazendo. E não é só em dia de ceia. É todos os dias. Eu quero desafiar você. Se você deseja participar da ceia, você precisa fazer algumas perguntas para você. Você precisa se perguntar algumas coisas, porque o que acontece na maioria das vezes é: pastor, quem pode participar da ceia? Não fui eu que escrevi a Bíblia. Não foi eu quem instituí a ceia. Foi Jesus, é Ele que disse. O que é a ceia? A ceia representa que nós fomos mortos para o mundo, ressuscitamos com Cristo e cremos que Ele vai voltar. Pergunta que eu faço a você: você nasceu de novo? Você morreu para si e agora vive para Cristo? Você crê que Jesus é o Senhor da tua vida? De que a cruz que Ele suportou, que Ele carregou, a coroa de espinho, os cravos, todo o castigo, as bofetadas foi por mim e foi por você? Você crê nisso? Você consegue se enxergar hoje diante da cruz e entender que você é um miserável alvo do amor de Cristo? Ou você apenas tem um romance com a cruz? Você apenas curte a ideia, a ideologia dos cristãos? Ou você vive como um inimigo da cruz? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Você nasceu de novo? Você morreu para esse mundo e agora vive para Cristo? A segunda pergunta é: você está vivendo esse processo de santificação? 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Louvado seja o Senhor. Porque mesmo hoje, lutando contra o pecado, nós podemos chegar diante do nosso Senhor arrependidos e clamarmos pelo seu perdão. E Ele nos perdoa, nos purifica. Você hoje chega arrependido diante do seu Senhor? Ou você apenas chega com um remorso? Acho que eu fiz alguma coisa errada. A terceira pergunta que você precisa se fazer é: o que você mais espera na sua vida? É um salário maior? É um emprego melhor? É um casamento? É filhos? É uma cura? O que é? Se a resposta for qualquer outra coisa, senão Cristo, você precisa se arrepender. Porque não há nada mais desejável do que Ele. Ele é o nosso tesouro maior, pelo qual nós nos desfazemos de todo o resto para alcançá-lo. Então não sou eu que digo. É você que precisa entender isso. Você precisa crer em Cristo. Você precisa olhar para a sua história hoje e identificar na sua história: houve um momento em que Cristo me encontrou. Houve um momento que Ele me tomou para si e eu sou dele. Você precisa olhar para si e se perguntar: hoje eu estou vivendo assim, como alguém que pertence a Ele? Não é sobre perfeição, mas é sobre arrependimento. É sobre estar no processo de santificação. Você consegue olhar para a sua vida hoje e ver que você está nesse processo? Você precisa olhar para a sua história e olhar para as suas perspectivas, a expectativa de futuro, e pensar: o que eu mais desejo é Cristo. Porque são essas perguntas que nós precisamos responder antes de celebrarmos a ceia. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: cada um examine-se a si mesmo. E depois então coma do pão e participe do cálice. Talvez você
possa se perguntar: mas pastor, eu não sou batizado, eu posso participar da ceia? A pergunta, mais uma vez, ela está errada. A pergunta é: se você crê que Cristo te encontrou, você está vivendo para Ele e deseja que Ele volte, por que você ainda não se batizou? Ah, pastor, porque eu não tenho certeza. Então você não deveria tomar a ceia. Se você não tem certeza que Cristo morreu por você, de que sua vida pertence a Ele, que você deseja que Ele volte, porque é isso que a ceia representa. Nesse momento, nós iremos cantar e juntos nós iremos celebrar a ceia. E eu quero desafiar você a examinar o seu coração e a fazer dessa música a sua oração. Você possa olhar para a sua vida e identificar o que Cristo tem feito. Se você hoje está perdido no meio do caminho, hoje, Cristo te chama: volte para mim. Tão somente volte, se renda. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que o plano de Deus é que nós saímos diferentes, que nós possamos honrar esse momento. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Ore ao Senhor. Faça esse autoexame. Não o exame do próximo, o seu. Faça uma oração ousada como Davi. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho que não te agrada. Faça uma oração que a Bíblia nos ensina: Senhor, me perdoa até dos pecados que eu nem sei que cometi, porque eu peco mesmo sem saber. Se você não crê em nada disso, eu oro nesse momento que o Espírito Santo quebrante teu coração. Eu oro nesse momento para que o Espírito Santo toque você, que olha para a sua vida hoje e acha que isso não é para ti, de que o Evangelho não te serve. Pois eu quero dizer que isso não é você quem decide. É Deus que olha para você e te chama essa noite. Venha, se renda, se dobre e experimente a vida verdadeira. Enquanto nós cantamos, não saia desse espírito de oração. Se você conhece a música, cante junto. Mas enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente. Nós estaremos aqui e você pode pegar o cálice e também o pão. Mas não venha se você não estiver convicto do que você está fazendo. Se há algum pecado que você está lidando, está lutando, Satanás provavelmente nesse momento está dizendo que você não é digno. Mas a nossa dignidade não está baseada no que nós fizemos. Nós não participamos da ceia porque nós somos dignos, nós participamos da ceia porque nós somos indignos. E nós vemos aqui na dependência do Senhor Jesus. É a dignidade dele. Medite sobre isso e então nós iremos participar juntos.